Sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. O que estava acontecendo antes para chegarmos aí a termos o mundo ter uma guerra, né? Primeiro, o imperialismo. O imperialismo é aquela dominação dos países europeus na África e na Ásia. Em busca de quê? Né? Em busca de mercado consumidor para os seus produtos, em busca de matérias-primas, visto que esses países europeus estavam aí com seu desenvolvimento industrial, a segunda revolução industrial, né? Só que esse imperialismo, essa divisão, né? Essa divisão desse território nem todos os países irão concordar com isso. E haverá aí então um momento de rivalidades entre os países imperialistas. Outro item é a Guerra Franco-Prussiana, da França com a Prússia. A Prússia antes de se tornar a Alemanha, antes da unificação territorial, né? Onde eles disputavam aí o território da Alsácia-Lorena, que era da França, e a Prússia, com esse desenvolvimento industrial, ela precisava daquelas matérias-primas desse território. Então, travam a guerra com a França, ganha, e a França e a Alemanha, após a unificação, vão ficar com essas rivalidades, né? Aí, então, o mundo ele vai começar aí, essas potências, a desenvolver uma indústria bélica, né? Vão fazer aí a paz armada. Não há conflitos, mas eles estão produzindo armas. E cada rivalidade, cada país rival vão se posicionar em alianças, que aí é a política das alianças, né? E para finalizar aí o conflito nos Balcãs, que é a região, né, ao sul aí da Europa, aonde são pequenas nacionalidades que vivem ali, não são potências, não têm poder econômico, mas são territórios disputados aí também por essas regiões, por esses países europeus, né? Então tem aí um conflito nos Balcãs, que vai ser aí a gota d'água para acontecer a guerra, né? No momento em que o príncipe herdeiro da Áustria vai visitar esse território que é a Sérvia e ele é assassinado. E aí esse é o estopim, né? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele é o herdeiro do Império Austro-Húngaro e o seu império queria dominar essa região, né? Então, os nacionalistas não aceitam isso e nessa visita ele irá morrer, ele irá ser assassinado. O Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, só que a Sérvia, ela é, como eu falei, um território onde é um território pequeno, não é uma potência econômica, mas ele é protegida da Rússia. Então o Império Austro-Húngaro está de um lado daquelas alianças e a Rússia está do outro lado, né? Então começa-se a guerra. Então quais são os países que estamos aí nessa política das alianças? A Tríplice Aliança é as potências centrais, que é de rosa, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Tríplice Entente são os aliados, né? Nesse caso, a Rússia, a França, o Reino Unido, que aqui no caso é a Inglaterra. Então, e nessa região aqui, que é a região dos Balcãs, né? A região onde houve aí esse assassinato. Fases da guerra. A primeira fase é a guerra de movimento, os países estão começando a se movimentar para se combater. A segunda fase é a guerra de trincheiras. E a terceira fase é a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Então, essas são a guerra de movimento, né? São as principais frentes de batalha. A gente tem aqui a Europa e aqui onde estão acontecendo ou estariam acontecendo os conflitos. Vários lugares europeus aí. A segunda fase é a guerra de trincheira, onde esses homens estão aí nessas valas feitas e para se proteger aí do inimigo, né? Aguardando aí a batalha. Aqui tem outra imagem das trincheiras. Eram grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, suficiente para abrigar um soldado em pé, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinadas regiões estratégicas, geralmente cobiçada por exércitos rivais. Essa região recebia o nome de Terra de Ninguém. Esses soldados ficavam aí por dias, semanas, meses, e vivendo dia a dia com comida
comida sem nutrientes, né? Comida escassa, fazendo suas necessidades próximas aí mesmo. Então, correndo risco de contrair doenças também, chuva, sol. Então, imagina como era a vida desses homens nessas trincheiras, né? O problema é que os soldados passavam meses vivendo dentro das trincheiras, expostos a todo tipo de condição climática, chuva, sol, até neve, etc. E aos ataques de inimigos, o que incluía bombardeio, lançamento de morteiros, ataque de metralhadoras e bombas de gás tóxico. Então, a vida nas trincheiras aí não era muito fácil para esses soldados, né? E essa guerra vai haver aí um desenvolvimento de vários armamentos novos, novidade, né? O tanque de guerra será usado pela primeira vez, aviões será usado pela primeira vez. A gente tem os aviões foram utilizados pela primeira vez como fins militares durante a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial foi uma mistura de tecnologia do século XX com as táticas do século XIX. A guerra química e o bombardeamento aéreo foram utilizados pela primeira vez em massa nessa guerra. Nessa imagem, um tanque de guerra, que foi essas novas tecnologias, vai gerar aí. Também o submarino, que será aí também usado durante essa Primeira Guerra Mundial. Mas a terceira fase, a Rússia sai da guerra. Por que a Rússia sai da guerra? Porque internamente ela vai fazer a sua Revolução Socialista de 1917, em que a gente tem o czar, né, o que comandava a Rússia, que é o Nicolau. Ele renunciará ao cargo porque ele não vai sustentar, né, a Rússia, as crises econômicas, a crise política, a crise interna da Rússia, ele não conseguirá sustentar, e os operários irão aí fazer a sua Revolução Socialista com a liderança de Lenin, implantando aí o socialismo na Rússia. E a partir daí esse território não será chamado mais Rússia, né? E sim União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E é o momento dos Estados Unidos entrar na guerra, até porque aquela aliança, onde a gente tem a Inglaterra e a França, ela vai ficar aí desequilibrada, né? E os Estados Unidos entram na guerra para dar um equilíbrio, até porque ele fornece aí suprimentos, armamentos para essa aliança. Então, a gente tem aí a entrada dos Estados Unidos da guerra e um apelo aí do tio Sam, né, que quer você, no caso americano, nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, em 1917, a saída da Rússia, envolvida por sua revolução interna, ela assina um tratado, um tratado de paz em separado com os alemães, né? E a entrada dos Estados Unidos na guerra, ao lado da Entente, agora denominada Aliados, prejudicados pela guerra submarina alemã no Atlântico Norte e também por causa de seus interesses econômicos. Ao final da guerra, é claro que a Alemanha ela vai ser a única ainda a tentar aí sobreviver na guerra, mas não irá conseguir, né? Com a entrada dos Estados Unidos, definitivamente os aliados ganham a guerra e a Alemanha é considerada culpada da guerra, culpada. Então vai sofrer aí enormes sanções, que é o Tratado de Versalhes, né? Os termos aí do Tratado de Versalhes serão, né, humilhação. A Alemanha vai sofrer uma humilhação, vai ter dívidas, vai estar arrasada economicamente. Então, é assinado o Tratado de Versalhes. O que diz esse tratado? A Alemanha é considerada culpada da guerra, é obrigada a fazer grandes concessões territoriais, a Alemanha perde território, obrigada a pagar uma indenização aos aliados de 30 bilhões de dólares, né? Proibida de usar certas armas, desmilitarização de suas fronteiras e obriga a entregar sua marinha para os aliados. Então a Alemanha ela vai sofrer enormes perdas por causa desse tratado e vai sentir aí, vai iniciar aí a crise na Europa, né, que acontece a geração de crises econômicas na Europa em função da devastação causada pela guerra e também dos elevadíssimos gastos militares. A Alemanha, ela sofre isso tudo, mas isso não quer dizer que os vencedores estão bem, não, os vencedores também estão
em crise, porque foi naquele território da Inglaterra, naquele território da França, que aconteceu a guerra, bombardeios, né, mortes, a população que foi para a guerra, então também tem essa crise. Então, a guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Então, é claro que até mesmo os vencedores estão aí com problemas internos. Então, qual é a consequência? O que vai acontecer pós-guerra, né? Desenvolvimento de vários armamentos de guerra, como por exemplo tanques e aviões, a gente já viu isso. Desintegração dos impérios otomano e do Império Austro-Húngaro. Lembram do Francisco Ferdinando, que era do Império Austro-Húngaro? O Império Austro-Húngaro acaba com a Primeira Guerra Mundial. Esse território ele é desfragmentado. Fortalecimento dos Estados Unidos no cenário político e militar mundial. A Inglaterra, que até então era a potência econômica mundial, historicamente falando, a gente sempre falou que a Inglaterra era a potência mundial, pós Primeira Guerra Mundial, quem será a potência vai ser os Estados Unidos, porque a Inglaterra se envolveu numa guerra, a Inglaterra perdeu muitos ingleses na guerra, a Inglaterra está endividada, a Inglaterra os Estados Unidos agora entram nesse cenário político. Os Estados Unidos forneceu armamentos, forneceu materiais para essa aliança e não foi em seu território que houve a guerra. O território dele está intacto, né? Então, os Estados Unidos aí vai se superar a Inglaterra nesse cenário econômico do mundo, né? E até os dias de hoje, isso, né? E foi criada uma Liga das Nações com o objetivo de garantir a paz mundial. E aqui está o mapa, né? Em 1914, percebam, reparem bem isso, o Império Alemão é o roxo, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, eles são fronteiriços com o Império Russo, né? Percebam isso. Em 1914, quando começa a guerra, a gente já viu isso no início da aula, assim, quando eu mostrei as alianças. Agora, em 1918, quando termina a guerra, a Alemanha, com o Tratado de Versalhes, ela vai perder territórios. Olha o território que ela perdeu. Ó. Foi criada a Polônia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Né? Esse território aqui foi todo criado. A Tchecoslováquia, a Áustria. Então, é Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Isso tudo era território alemão. Aqui, no Império Austro-Húngaro, o Império Otomano também acaba, né? A gente tem agora a Hungria e a Áustria. Só foi o que restou, né? Aquela questão dos Balcãs vai gerar aqui a Iugoslávia e a Romênia, né? Então, a gente tem essa diferença territorial aí, geográfica, falando aí da Europa pós-guerra. Uma diferença muito grande de 1914 para 1918. E aí, como eu já falei, o fortalecimento dos Estados Unidos no cenário político e militar mundial. Os Estados Unidos agora aí é a potência mundial. E a Alemanha, e na Alemanha surge essa palavra aqui chamada revanchismo. O que é o revanchismo? Surge aí um sentimento de revanchismo na Alemanha em função das duras penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes. O que é uma revanche? É ter uma nova guerra, né? A Alemanha ela está aí afetada por perder a guerra e tenta aí uma nova guerra para poder aí se superar. E nada mais, nada menos do que uma pessoa chega ao poder, no caso Hitler, que vai ter o discurso exatamente o discurso que os alemães querem ouvir, né? O discurso de ser os maiores, ser os melhores, estar acima de todo mundo, no caso daquela raça pura, né? Então Hitler vai aproveitar esse sentimento de revanche, de humilhação que a Alemanha passou na Primeira Guerra para chegar ao poder e aí culminar aí caminhar para uma Segunda Guerra. Então é isso, até a próxima aula.